Depois de muito tempo morando na China, é que eu fui criar vergonha na cara e comecei a estudar mandarim numa universidade chinesa. Bom, claro que desde criança eu tenho essa coisa assim de aprender idioma, eu gosto de aprender idioma estrangeiro, né? Mas foi a primeira vez na vida que eu tive coragem assim de aprender um idioma asiático e aprender a ler, escrever completamente, né? Então é algo bem diferente assim do inglês e das nossas línguas neolatinas, né? Mas foi algo assim extremamente desafiador e muito interessante. E o mais legal é que quando eu falo para as pessoas ou as pessoas descobrem que eu falo chinês, elas falam: "Nossa, deve ser muito difícil". E aí eu falo que não, que na verdade é mais diferente do que complicado, sabe? O chinês, eu digo que o mandarim, ele é muito diferente de todos os idiomas que eu já aprendi, porque eu nem considero que seja um idioma, tá? Eu considero que seja assim um estado de espírito, tá? É mais ou menos isso. Ele é totalmente diferente e nos leva a repensar a relação das palavras, sabe? Então, com as ideias, inclusive do sentido do tempo, que é muito importante dentro do mandarim. Então, por isso que para aprender o chinês, você precisa esquecer completamente qualquer outra língua que você tenha aprendido, tá? E não tente fazer tradução e não tente fazer conexão ou ligação. Você tem que aceitar que é diferente, aceitar que você está aprendendo algo totalmente do zero. Então, como a escrita chinesa ela evoluiu a partir de desenhos, de caracteres extremamente complexos, né? Cada palavra, cada caractere daquele, que não é palavra, é caractere, né? Que eles têm, significa uma coisa diferente, uma ideia diferente. Então, você imagina que com 56 povos chineses diferentes vivendo na China, cada um com a sua própria cultura e tipo, com a sua própria língua, né? Era impossível deles se comunicarem. Então, o governo chinês resolveu facilitar a comunicação entre os povos, criando uma língua geral para todos os chineses, que nós chamamos de mandarim. Mas é lógico que os chineses não conhecem essa palavra mandarim, para eles não significa nada, tá? Os chineses, eles chamam o seu próprio idioma de 3 nomes diferentes. Eles chamam de Hanyu, que literalmente significa a língua do povo Han. Han no tom, né? A gente fala povo Han, mas em chinês é Han. Assiste o meu vídeo sobre isso, tá? Falando sobre as 56 etnias aí da China e detalhando tudo isso. Bom, outra maneira que eles chamam o próprio idioma é Zhongwen, tá? Que a tradução seria chinês. E Putonghua, que é a língua geral. O termo mandarim que nós conhecemos, ele é só usado aqui no Ocidente e ele é uma invenção dos missionários jesuítas para descrever o idioma formal com o qual eles conversavam com os altos funcionários imperiais aí, tá? E com os intelectuais, tipo Game of Thrones, sabe? Quando eles estão lá naquele negócio fofocando, os grandões estão lá. Então, é mais ou menos essa ideia, tá? Da corte, que é muito distante dos dialetos e variações regionais falados nos vilarejos chineses. Então, as outras línguas ali, o tibetano, o cantonês, ele é, até hoje, né? Claro, é outra língua, uma língua muito diferente do mandarim. Bom, como eu disse antes, o mandarim, ele tem um sistema de escrita que ele é feito através de caractere, não de letras igual o nosso, né? Por exemplo, a nossa língua ocidental, assim como a nossa língua portuguesa, assim como todas as ocidentais, ela usa um alfabeto fonético, onde cada letra representa um som, A, B, C, D, certo? E as nossas palavras, elas são formadas a partir da união de várias letras, tipo amor, A-M-O-R, ok? O mandarim, ele não é assim, ele não existe isso. Então, o chinês, ele não tem alfabeto. Então, se você fica preso com essas ideias, você não desenvolve. Então, você precisa aceitar que é diferente, tá? Então, o alfabeto deles, na verdade, são ideogramas, não é alfabeto. Eles têm caracteres que, via de regra, cada símbolo daquele sozinho já representa uma ideia, um conceito, alguma coisa, já é uma palavra, entendeu? Então, e é aí que o povo faz confusão à toa. Não é tão difícil, é só você aceitar, meu filho, aceita, que dói menos. Por exemplo,
eu vou te falar aqui uma palavra em chinês, tá? Vou te falar uma palavra em chinês, que é hao. Hao significa bom, ok? Esse caractere, ele é formado por 2 ideogramas dentro dele, tá? Ele é um único ideograma, mas ele evolui a partir de 2 ideogramas, que é a junção do ideograma feminino e do masculino, do feminino e do ideograma filho. Então, é feminino e filho. Aqui você já percebeu que o caractere, ele tem alguma lógica, né? Tipo, o desenho, eles evoluíram na história da China antiga, né? Porque aqui você já entendeu que na China, mulher mais filho é bom. Você entendeu a lógica dele? Existe uma lógica por trás, tá? Então, assim, você deve estar pensando, quantos caracteres chineses existem então, né? Meu Deus, existe a mesma quantidade de ideogramas e caracteres, a mesma quantidade de palavras, ideias e sentimentos e coisas. Gente, que confusão. Será que vocês estão entendendo o que eu tô falando? Porque é assim, ó. Existe realmente um caractere para cada pensamento, objeto, sentimento e situação, né? Por isso que o chinês, ele criou o chinês simplificado. Que apesar de ter perdido um pouco a lógica dos desenhos aí, ele pelo menos ficou mais simples os desenhos, ficou com menos palitos ali. Mas a estimativa é que sejam aí dezenas de milhares de ideogramas, tá? 20 mil ideogramas e tal. Mas para nossa facilidade, com o domínio de apenas 1000 ideogramas, você já consegue ler e escrever. Então, decora aí 1000 caracteres, os primeiros 1000 mais interessantes, e você já vai conseguir ler e escrever em chinês. E é claro que existe técnica para você aprender a decorar esses milhares de ideogramas, tá bom? Através de uma lógica, tem uma lógica. Então, basicamente, você precisa exercitar a mente para aprender os palitinhos, sabe? Que é como desenhar o que também tem uma arte por trás disso, né? Na realidade, eles são formados, todos esses caracteres, eles são formados por uma combinação de 8 elementos básicos. Tem 8 tipos de palitinhos diferentes que você reorganiza para formar os caracteres, tá? Sem falar da beleza disso tudo, né? Porque a caligrafia chinesa, ela tem uma cultura por trás, e quando você tá andando na China, você vai ver os caras pintando, assim, é uma coisa muito linda, extremamente valorizada, de modo que não tem como a gente fazer um paralelo com o Ocidente, tá? É uma coisa da cultura deles, assim, que é muito lindo. Ai, tá, pra nossa alegria, em 1950, os chineses, eles criaram o Pinyin, que é um sistema para representar o chinês foneticamente no alfabeto ocidental. Vocês estão acompanhando? Por meio de cada ideograma, ele é convertido numa sílaba com ocidental, tá? Tipo, os acentos gráficos utilizados para identificar o quadro dos tons no chinês. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu mostrei antes aqui o ideograma da palavra hao, que é bom, que é mulher mais filho é igual a bom, né? Que apenas olhando pro hao, você não sabe como pronunciar isso, né? Tipo, mas o pinyin, ele te ajuda justamente a fazer isso. Tipo, H-A-O, hao. O pinyin, ele vai usar o nosso alfabeto, o nosso ABCD, tá? Então, para nossa sorte, eles usam o nosso ABCD aqui para explicar como que foneticamente a gente vai falar esse caractere, ok? Gente, assiste meu vídeo falando sobre pinyin, o meu vídeo falando sobre tons, o meu vídeo falando sobre caracteres, que você vai entender, ok? Eu sou a Ruby Alexandra, do canal Garota Líder. Eu quero te pedir para você se inscrever nesse canal, ativar a notificação, dar um like e joinha, porque se você assistiu até aqui e não deu um like, é porque é muita sacanagem comigo. Então dá um like.